Congresso Nacional concluiu a votação da ajuda financeira de 120 bilhões de reais para estados e municípios combaterem a epidemia do novo coronavírus. Desses 120 bilhões, 60 bilhões são repasses diretos de recursos da União. E os outros 60 se referem à suspensão do pagamento de dívidas que esses entes federativos têm com bancos públicos e também com o Tesouro. A proposta foi votada 2 vezes em cada casa. A principal polêmica esteve em torno dos critérios utilizados para a distribuição desses recursos. No Câmara Debate, que começa agora, eu recebo o líder do Podemos, deputado Léo Moraes, de Rondônia, e o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Senhores, muito obrigada, muitíssimo grata por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Deputado Henrique Fontana, eu começo pelo senhor. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste qual é o principal problema, se é que a senhora identifica dessa forma, da regra utilizada, que vai ser utilizada para repasse desses recursos. Lembrando que essa proposta ficou valendo, no final, o que foi definido pelo Senado Federal no parecer do senador Davi Alcolumbre. Bom, primeiro te cumprimentar, Maristela, cumprimentar o meu colega, líder do Podemos, Léo Moraes, e cumprimentar todas as pessoas, neste momento, internautas, né, que vão nos assistir, estão nos assistindo. O problema central é que, em meio a uma pandemia como esta, uma situação gravíssima como esta, nós não podemos fazer, dentre outros problemas, existe esse de que nós não podemos fazer uma redistribuição de recursos do ponto de vista federativo. Então, a proposta aprovada pela Câmara Federal era muito mais adequada, a primeira, que era o PL 149, porque ele exatamente garantia um seguro total contra todas as perdas de arrecadação de todos os municípios e de todos os estados da federação. Ou seja, o governo federal, que é o único ente federado que pode se endividar para, em nome dos brasileiros, enfrentar a pandemia do coronavírus, tanto no sentido sanitário como no sentido econômico, ele teria que repassar o mesmo valor de fundo de participação dos estados, de fundo de participação dos municípios, o mesmo valor de ICMS, de imposto sobre serviços para estados e municípios. Então, dizendo de uma maneira muito simples, o estado que no ano passado, em abril do ano passado, tinha arrecadado X de FPE e de imposto de ICMS, ele ficaria com este mesmo X. Então, nenhum estado teria redução de arrecadação, porque a distribuição de gastos públicos, ela não se altera do dia para a noite. Então, as injustiças federativas que estão acumuladas no Pacto Federativo Brasileiro devem ser corrigidas em outro momento e não, obviamente, no olho do furacão de uma pandemia. Este foi um dos erros graves do projeto. Agora, o erro maior é que o projeto votado no Senado e depois na Câmara determinou o congelamento de todos os investimentos de estados e municípios em assistência social, em outras políticas públicas como educação, e isto será um colapso. Dentro de poucas semanas, nós vamos ter que revisar esta lei, porque ela não vai se sustentar. A sede fiscalista do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, ela vai ser suplantada pela realidade. Deputado Léo Moraes, para a gente dar um pouco mais de concretude para esse debate em relação à divisão dos recursos, a gente tem aqui que a média per capita por brasileiro é de R$ 286 reais que serão distribuídos para cada um, contando cada um dos brasileiros. Mas aí o que a gente observa? São Paulo, que hoje é considerado o epicentro da doença no país, vai receber um pouco menos do que isso, vai receber R$ 279 reais por habitante. O Maranhão, que foi o primeiro estado a entrar em lockdown, alguns municípios, menos ainda, 223. Mas Roraima, por exemplo, vai receber R$ 798 reais per capita. E o Amapá, R$ 733 reais per capita. Na sua avaliação, o que justifica essa distribuição dessa forma?
Bem, quero primeiro cumprimentar a todos, a Maristela, o meu colega, o deputado Henrique Fontana, quem parabenizo pela atuação constante, o ativismo em defesa de causas que acredita. Pois bem, nós estamos falando aqui de algo que não deve ser reparado nesse momento, porque historicamente foi muito polarizado o capital político de certas unidades da federação, tanto na criação e para onde foi a maior parte do montante dos recursos do FPE, em cima exatamente de caciques políticos à época, que se você pensar per capitamente, também deveria ser imediatamente revisto. Lógico que não no momento de pandemia. Se você colocar o estado de São Paulo e reunir todos os estados da região norte, e nós estamos falando de unidades da federação, nós estamos falando de federalismo, de realmente entregar o suporte necessário a quem precisa e que muitas vezes estão em locais remotos, longínquos e muitas vezes com menor capacidade do braço administrativo, o braço do poder público atender. Nós reunindo todos os estados da região norte, ainda assim ficamos com um montante menor por exemplo, do estado de São Paulo. Isso não é novo, isso vem de muito tempo, historicamente, os estados com maior industrialização, maior cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, costuma ser prestigiado. Não à toa, e eu quero fazer um paralelo, mas uma analogia também, de que nós temos 8 a 9% de produção da energia elétrica limpa no estado de Rondônia, sequer ficamos com o ICMS, que vai para o estado de São Paulo, pois é lá que se redistribui essa fonte geradora para os outros estados. Mais uma vez, ficando à mercê do equilíbrio federal que deveria existir. Portanto, acho razoável que os estados remotos e que mais padecem e perecem consigam acessar esse recurso em atendimento. Afinal, o coronavírus, infelizmente, tem se alastrado de forma vertiginosa, exponencial e muito preocupante. Deputado Henrique Fontana, antes de a gente passar para outro ponto que é preocupante também nesse projeto, foi alvo de bastante polêmica, o senhor acha que essa questão do critério de distribuição, isso tende a ser judicializado? O que o senhor avalia? Não, primeiro, dizer para todos os telespectadores internautas que eu, como um deputado do Rio Grande do Sul, que foi um dos estados prejudicados pelo critério, concordo com a tese que o meu colega Léo colocou, ou seja, o Brasil deve buscar uma redistribuição do seu desenvolvimento regional de forma mais justa. Todos nós somos brasileiros e queremos o país todo desenvolvido. Então, isso é uma responsabilidade que eu, como deputado do Rio Grande do Sul, tenho. Agora, a questão central é que, neste momento, nós não poderíamos fazer a distribuição absurda que foi feita de recursos que são absolutamente necessários para manter as estruturas que hoje funcionam. Ou seja, os servidores públicos estão contratados no estado de Roraima, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Pernambuco, do Maranhão, são os mesmos. O número de hospitais, leitos abertos, mesmo que contenham injustiças que devam ser corrigidas a médio prazo, não pode asfixiar essas estruturas, né? Então, foi uma irresponsabilidade enorme. Agora, Maristela, a questão central, eu volto a dizer, o problema central deste projeto é que ele propôs um conjunto de contrapartidas que impede a ação dos estados e dos municípios para enfrentar o caos social que o Brasil já está vivendo e que viverá ainda mais nos próximos meses. Porque nós vamos ter um empobrecimento muito grande da população, vamos ter que ter políticas compensatórias no sentido social e também econômico, por óbvio, né? Enormes. Portanto, propor aquela ideia, a mesma ideia absurda que o ministro Paulo Guedes propôs, que na época não foi ele, mas que ele apoia, né? De congelar os investimentos públicos, como foi feito há 3 anos atrás com a emenda 95, que retirou 22 bilhões de reais do orçamento de saúde. Esta lógica perversa e equivocada, ela foi repetida, mas com um agravamento muito maior, porque agora nós estamos numa situação dramática de uma pandemia, todos os países do mundo estão ampliando os investimentos públicos e o Brasil vai conter os investimentos públicos
de estados e municípios que não vão poder enfrentar como deveriam as consequências, né? Imagine você manter congelado o investimento em assistência social. A pobreza vai crescer vertiginosamente nos municípios e os municípios não podem investir mais em políticas compensatórias para proteger aquelas pessoas que estão ali enfrentando, né, o lado mais duro dessa pandemia. Deputado Léo Moraes, vamos falar então um pouco sobre essa questão das contrapartidas. Quando a primeira versão desse projeto foi aprovada na Câmara, o governo federal fez duras críticas, justamente porque dizia que faltavam contrapartidas por estados e municípios. O Senado Federal colocou algumas contrapartidas, como o deputado Henrique Fontana colocou, entre elas a proibição de reajuste de salário de servidores públicos até o final de 2021, salvo os servidores que atuassem diretamente no combate ao coronavírus, servidores da área de saúde e segurança. Isso, quando chegou à Câmara, foi ampliado e, quando voltou ao Senado, foi ligeiramente reduzido, mas o fato é que hoje existe, o projeto foi aprovado com essa proibição, como regra geral, mas com um conjunto de exceções que o presidente Jair Bolsonaro já disse que deve vetar essas exceções que teriam sido negociadas na Câmara pelo líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, por autorização, por determinação do presidente da República, mas que desagrada a condução da equipe econômica. E, além disso, existe uma grande possibilidade de judicialização desse tema, já por um outro lado, porque a União estaria legislando sobre a política administrativa, a política de remuneração de estados e municípios, o que contrariaria a Constituição Federal. Qual a sua opinião em relação a esse ponto? Bem, primeiro um parênteses, e acredito que seja oportuno que falar, que talvez o maior legado dessa legislatura, bem como até mesmo desse Poder Executivo que aí está posto, será o novo Pacto Federativo. Não é possível que 60% das receitas sejam concentradas no governo federal para, a partir daí, outras subentidades, estados e municípios ter que passar o pires no governo central e até mesmo com seus parlamentares para ter o mínimo das suas demandas atendidas e supridas. Então, é importante que a gente saia dessa legislatura com a entrega de um novo país nesse sentido para a nossa nação. É não permitir que passem o pires e nós sejamos os senhores da razão para saber aonde deve entregar ou não o recurso. Já em relação à legislação, nós tínhamos o PLP 149, que é a famosa Lei Mansueto. A partir daí da nossa votação, e a Câmara, acredito que foi muito feliz em todos os debates, foi ao Senado. O Senado, ao meu ver, de forma falha, errônea e despregada da realidade, acabou por inserir contrapartidas desnecessárias ante o mundo que vivemos. Nós estamos num novo mundo, como viveremos também após o efeito platô, o estacionamento da proliferação da doença. Não faz sentido exigências nesse momento para qualquer sujeito que passe por isso, seja servidor público como empregados da iniciativa privada. Você simplesmente maltratar ou sacrificar o servidor público, mais uma vez fortalecendo a narrativa dessa dualidade, dessa polarização, desse maniqueísmo, onde existe o time do bem e o time do mal, e o time do mal sendo figurado pelo servidor público, é muito injusto, é muito perverso. E nós acreditamos que não é esse o caminho. Países liberais, países neoliberais, cito a Inglaterra, Reino Unido, o Boris Johnson está colocando dinheiro no bolso de quem quer que seja, pagando até 80%, por exemplo, dos funcionários da iniciativa privada e não prejudicando o do serviço público. O caminho é exatamente esse. O momento requer ações drásticas, duras, porque a economia com juros baixos e com inflação baixa tende a se regenerar de forma mais breve, lógico, e o mundo todo passa por isso. Nós não acreditamos que, por exemplo, tirar servidores da educação, como queriam, seria o caminho necessário. E assim nós fizemos. Então, nós acreditamos muito que a Câmara Federal agiu de forma correta, reparamos uma falha do Senado, e caso o presidente venha a vetar, cabe ao Congresso Nacional, mais uma vez, vetar essa iniciativa. Deputado Henrique Fontana, nós estamos caminhando para o final, eu estou praticamente sem tempo. Eu queria ouvir rapidamente, ouvir o deputado Léo Moraes também na sequência,
sobre o ponto. A Câmara, quando aprovou a proposta, ela aprovou por 6 meses. O Senado, essa proposta que ficou aprovada no final e que foi para a sanção do presidente da República, ela é por 4 meses. O valor também é inferior ao valor que tinha sido previsto inicialmente pela Câmara dos Deputados em relação a ICMS e ISS. A minha pergunta é, o senhor acha que 4 meses serão suficientes ou a tendência é que isso seja renovado pelo Congresso Nacional? Não, a postura do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes estão completamente equivocadas na condução da crise. A crise econômica será profunda, ela vai durar muito tempo. O Léo falou muito bem, os outros países do mundo que estão adotando medidas corretas estão injetando dinheiro público na economia em torno de 10% do seu PIB. Estados Unidos colocou 2 trilhões de dólares. Esta exigência de, mais uma vez, pela pura preocupação de fazer uma luta política contra o servidor público, demonizar o servidor público e propor ali naquelas contrapartidas um congelamento do salário dos servidores até o final do ano que vem, é outro equívoco profundo. O que nós deveríamos estar votando, Maristela, Léo, e isso outro dia eu falei de novo ao presidente Rodrigo Maia, é que o país tem que fazer o endividamento responsável e necessário neste momento, deve usar parte das suas reservas, deve fazer um pacote tributário emergencial. Nós temos que cobrar mais impostos emergencialmente de quem tem altos salários. Eu proponho que aumente o imposto de renda de todos que ganham mais de R$15 mil por mês, altas rendas, a reintrodução do imposto sobre lucros e dividendos, o imposto sobre grandes fortunas e outros que eu não vou citar porque não dá tempo, eu estou vendo que está preocupada, mas este pacote tributário, Maristela, este pacote tributário, ele rende 150 bilhões por ano. É isso que tem que votar e não congelar o salário de um professor que ganha R$3, R$4 mil por mês. Deputado Léo Moraes, para a gente concluir, o senhor acha que existe uma tendência à renovação ou esses 4 meses que foram aprovados são suficientes? 4 meses, aparentemente, me parece insuficiente. Antes de querer cortar salário de servidores que colocam a sua vida, a sua integridade em risco, deveriam, por exemplo, cortar jetons, por exemplo, até mesmo da origem da lei do Mansueto, do grupo de trabalho que o Mansueto estabeleceu, de outros servidores que já extrapolam o limite das suas rendas, do seu subsídio, do seu olerite, através de algumas manobras que o poder público permite. Isso, antes de qualquer coisa, que deveria ser feito. Primeiro, tirar do pirão dos outros é muito fácil. Então, a gente queria fazer essa consideração e, lógico, ter muito cuidado com a população nesse momento. Não adianta falar que não pode fazer quarentena, porque senão a quarentena será mais duradoura. Então, a gente se coloca à disposição para promover o bom debate e, lógico, fazer o contrapeso caso o Poder Executivo, de repente, tenha uma visão deturpada da nossa realidade. Senhores, muito obrigada pela participação no Câmara Debate. Obrigado pelo convite e até a próxima. Eu conversei com os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, sobre o projeto de lei complementar 3920, que trata da ajuda financeira a estados e municípios para o combate ao novo coronavírus. Se você quiser acompanhar o andamento dessa proposta, que ainda vai para o Executivo para ser sancionado, e eventualmente pode até voltar para o Congresso, em caso de algum veto, você vai na página da Câmara, lá no alto, coloca propostas legislativas, e lá atividade legislativa, propostas legislativas, marca PLP 3920, cadastra o seu e-mail e você recebe o acompanhamento de tudo o que acontecer nesse projeto. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.